Olá, minha turminha. Hoje em História vamos continuar falando sobre o Brasil africano. Vamos estudar as páginas 58 e 59. Tem alguns textos que a gente vai estar lendo e depois vamos fazer uma atividade bem simplesinha. Vamos começar? Acompanhe a minha leitura do livro, página 58 agora. Para diminuir a dor da separação, muitos africanos acabavam criando laços de amizade ainda dentro dos navios, com pessoas até então desconhecidas que também haviam sido escravizadas. Essas pessoas passavam a chamar umas às outras de malungos, palavra que quer dizer companheiros de viagem ou companheiros do sofrimento. A amizade entre os malungos teve um papel muito importante para diminuir o sofrimento dessas pessoas e também ajudou a preservar a cultura africana no Brasil. Para muitos africanos, a dor física provocada pelo desconforto da viagem não era o maior problema. Havia também o desespero e o banzo, sentimento de saudade da sua terra, do seu povo e da sua liberdade. Então, esse texto traz de uma maneira bem simples o sofrimento que os negros que foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar como escravos, o sofrimento que eles passavam não somente durante esta viagem que eles faziam, como também quando eles se encontravam nesta terra. Saudade da terra que eles tinham, dos seus familiares, de todas as pessoas que eles amavam. E eles desenvolviam uma doença chamada banzo. A número 1 atividade diz o seguinte: qual é o significado da palavra banzo? Então, o que significa este banzo? O texto diz que havia também o desespero e o banzo, sentimento de saudade da sua terra, do seu povo e da sua liberdade. Então, eu vou trazer de uma maneira bem simples o significado da palavra banzo para vocês, tá? Então, segundo o dicionário online Aulete, banzo é um estado em que a pessoa fica com apatia, com nostalgia, e ela desenvolve um sentimento que não era raro e que levava esta pessoa à morte. No caso, esta pessoa eram estes negros escravizados, tá? Então, como nós só temos 2 linhas no livro, vocês vão escrever assim como resposta: estado de grande apatia nostálgica, estado de grande apatia nostálgica, que não raro levava o negro escravizado à morte ou à loucura. Vou repetir: estado de grande apatia nostálgica, que não raro levava o negro escravizado à morte ou à loucura. Bem, em seguida tem uma atividade de pesquisa que vocês não vão precisar fazer. Agora nós vamos para a página 59. Ao chegarem ao Brasil, os africanos escravizados eram vendidos aos senhores de engenhos e a outras pessoas que procuravam mão de obra escrava. Na maior parte das vezes, cabia aos escravos trabalho muito duro. De 1550 até 1850, isto é, durante 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos à força para o Brasil. Eles não vinham porque eles queriam vir. Eles eram forçados a virem para o Brasil e aqui eles eram escravizados. Na terra deles, eles tinham liberdade. Aqui eles eram escravos. Em 1850, o tráfico de escravos da África para o Brasil foi proibido por lei.
Não era mais permitido trazer africanos escravizados para serem comercializados no Brasil, mas ainda era possível comercializar escravos que já estivessem no país. Vocês estão observando a palavra comercializar? É isto mesmo. Assim como se comprava arroz, mandioca, café, também o escravo ele era comercializado, ele era vendido e comprado por uma outra pessoa para fazer o trabalho duro. O tráfico de escravos foi permitido durante tantos anos porque dava lucro àqueles que o praticavam e porque muitas atividades econômicas dependiam do trabalho escravo. O trabalho feito pelos africanos escravizados produziu riquezas por um longo tempo de nossa história. Então está aí de uma maneira bem simples, falando para a gente um pouco sobre este Brasil africano, né? Porque essas pessoas vieram para cá, foram forçadas a virem para cá, deixarem sua terra e aqui elas se estabeleceram, tá? Tem uma atividade em seguida que diz o seguinte: escreva um pequeno texto usando as palavras abaixo. Vocês têm as seguintes palavras: senhores de engenho, que eram os donos dos engenhos que produziam açúcar, trabalhos muito duros, Brasil, negros, escravizados e Áfricas. Vocês podem escrever o texto que vocês quiserem, desde que tenham estas palavras. A prof vai dar uma sugestão que vocês também podem utilizar. Vocês podem colocar como resposta: os negros eram escravizados e trazidos da África para o Brasil. Vou repetir. Os negros eram escravizados e trazidos da África para o Brasil. Ponto. Continua na mesma linha. Aqui eram comprados principalmente pelos senhores de engenho para realizar trabalhos muito duros. Vou repetir tudinho. Os negros eram escravizados e trazidos da África para o Brasil. Ponto. Aqui eram comprados principalmente pelos senhores de engenho para realizar trabalhos muito duros. Ponto final. Crianças, termina assim a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Na dúvida, deem uma lida novamente nos 2 textinhos. Muito obrigada, beijos no coração.